Paz do Senhor, igreja. Shalom, povo de Deus. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Jesus, Senhor da glória, o Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, Deus Emanuel, o Deus conosco, Jesus, que habita em nossos corações. Espírito Santo de Deus, continua tendo liberdade sobre este lugar, sobre cada vida, sobre a minha vida, Senhor. Nós apresentamos o nosso coração e abrimos, Senhor, para que a boa semente da Tua palavra, Pai, possa ser plantada. E profetizamos, Pai, que gerará frutos a 30, 60, 100 por um, será, Senhor. E será um milagre em cada vida, em nome de Jesus. Que eu diminua, o Senhor cresça. O Senhor sabe, Pai, que eu dependo de Ti, que eu por mim mesmo não tenho o que dizer, se não for ao Senhor. Por isso tenha liberdade, Espírito Santo. O Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus de nossas vidas. Fala conosco. Eu repreendo o ladrão que vem para roubar a palavra, a semente. Não tem autoridade sobre este lugar e sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Que a palavra cumpra, Pai, o que apraz no Teu coração, segundo a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Esse culto especial de Natal, mas nós devemos celebrar o Natal? Onde está a dúvida do nosso coração? Claro que devemos celebrar o nascimento de Jesus. Nós, seguidores de Jesus, amém? Temos que celebrar mais do que ninguém. Ah, mas a data não é em outro tempo, outro mês. Ok. Não bate mesmo. Mas é celebrado. Aquele que mudou o tempo. Hoje nós estamos em 2024, já 2025. Depois de Jesus. Ele precisa ser celebrado. Então, se a sociedade ocidental, nessa data, celebra, eu quero exaltar, e nós devemos exaltar o nome do Senhor, aquele que nasceu, aquele que era, que estava na criação com Deus, o verbo vivo que desceu do céu, amém? Cheio de graça e de verdade. Nós devemos engrandecê-lo em nome de Jesus, porque Ele é merecedor. Que esteja latente no seu coração o amor a Jesus. E Feliz Natal, feliz nascimento de Jesus. Celebra, dá um Feliz Natal para o seu irmão aí com um sorriso lindo, de quem é grato a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Isaías 9:6. O tema dessa palavra é carta convite de Deus. O nosso Deus é um Deus de propósitos, amém? É um Deus que, como estava na criação, Ele veio para cumprir o propósito. Ele falou aos seus discípulos que convinha que Ele fosse estar com Deus, e até para nos preparar um lugar, e que viesse o Espírito Santo de Deus, para que tivesse um relacionamento íntimo conosco. Ou seja, Deus tem cumprido a sua palavra, e o Espírito Santo tem reinado em nossos corações, amém? Se você não tem o Espírito Santo ainda, se você nunca fez uma oração, permitindo que o Espírito Santo entre na sua vida, porque a palavra de Deus fala que isso com a tua boca você confessar, e seu coração crê, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você vai ser salvo, você vai ter oportunidade essa noite, amém? Em Isaías 9, versículo 6, aqui na peça de teatro foi proclamado esse versículo, e nós vamos ler novamente. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Amém? O que é especial nessa passagem? O que faz apontar para algo que aconteceria, a vinda de Jesus, posteriormente a morte de Jesus, para que então nós tivéssemos direito à salvação. É quando isso aconteceu.
aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias, antes da vinda de Jesus, que é o cumprimento da lei, da promessa, daquilo que é o plano de salvação para mim e para a sua vida, daquele poder de Deus que seria manifesto através do Filho, e Ele então impulsionaria os seus discípulos para levar o Evangelho, a salvação até o próximo, e até que chegasse essa palavra de esperança a mim e a você, gentios, mas por amor e misericórdia e graça, essa palavra nos alcançou, amém? E hoje a gente é regenerado. 700 anos antes foi profetizado, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, foi entregue a nós, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de Pai Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros, e o que cabe a mim e a você, como igreja, é refletir: Ele tem governado a minha e a sua vida? Ele tem governado o seu coração? Ele tem sido o Senhor da sua vida? O maravilhoso Conselheiro, o Deus poderoso, Pai eterno e o Príncipe da Paz. Você tem vivido a paz do Senhor que excede todo entendimento, que excede a tua mente, a tua inteligência? Talvez você seja um doutor, que fez doutorado, e estudou bastante todas as fases que a graduação te possibilita, e a gente fica ali perdido nos nossos conhecimentos, mas a paz que Deus traz, que o menino Jesus trouxe, que Jesus Todo-Poderoso trouxe, ela excede a tua inteligência de doutor. E você pode se julgar simples demais de entendimento, mas às vezes o simples demais se entende como humilde, ao ponto de a sua vida ser aquilo e nada mais. E a gente fica preso e não vive os milagres de Jesus e o senhorio de Jesus. Amém? João 3,14. Então foi profetizado sobre nós 700 anos antes, que um menino nos foi dado e ele nasceu. João 3,14, palavras de Jesus a nós. Jesus já veio, e então ele começa o seu ministério, ele começa a pregar o amor de Deus, que ele é o próprio amor de Deus, através de cura, de libertação, de manifestação do amor e do poder de Deus. E diz assim: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E o vida eterna, também no grego diz assim, irmão, só uma explicação: vida eterna nele. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna nele. Não é apenas conhecendo ter a vida eterna. Nós só temos vida eterna em Jesus. No original, uma das traduções é vida eterna nele. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Você pode pensar: o amor de Jesus me constrange, porque eu vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu tenho falha, o quanto eu preciso ser transformado. Então parece ser um Deus que aponta, um Deus que julga, mas é nesse amor que nós encontramos a transformação, é nesse amor que o poder de Deus transforma em nós, por meio dele,
e passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu costumo falar que essa passagem é a mais linda história de amor, porque fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele acredita, não passe necessidade, mas tenha a vida eterna. Quando nós o conhecemos de todo o coração, dentro das suas dores, das suas aflições, das suas limitações, de tudo aquilo que você se julga ser limitado, e nós somos, como seres humanos, a nossa natureza pecaminosa, caída, ela é limitada, ela é dura, ela é fraca, ela não tem força por si só, ela só nos traz os benefícios, que só traz o conforto, então é aquilo que é gostoso para nós. Em Deus nós temos o equilíbrio ideal, em Jesus nós temos aquilo que gera a vida eterna, porque nele nós o encontramos, mas Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar, das suas dores, dos seus medos, das suas limitações, porque esse amor, Ele inunda o nosso coração, e começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, Ele começa a pegar as nossas feridas, e ser tratado, e sermos tratados, as nossas dores, aquilo que a gente precisa de atenção, o Espírito Santo vem e cuida de nós. Então Jesus começa o seu ministério, declarando, trazendo essa palavra da revelação de si mesmo, que Ele, para que todo aquele que tenha necessidade, tenha vida eterna, e Deus amou o mundo de tal maneira, e nessa passagem, é um pouco, algo que o Espírito Santo vai nos revelando, porque quando Jesus começa a falar de si, para que o Filho do Homem seja levantado, então, começa a ser uma tradução, porque Deus amou o mundo, Jesus falando sobre o amor de Deus, que se cumpria nele mesmo. Para muitos, os que estavam ao seu redor, parecia um discurso orgulhoso, mas era o cumprimento das promessas, que na sua grande maioria e maior força esteve em Isaías, que foi o profeta que mais profetizou sobre o Novo Testamento. E Jesus, no seu ministério, Ele começa a impulsionar os seus discípulos, a declarar a grande comissão, ide, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado, ele vai ser salvo. Esse é o necessário para se ter a salvação, por isso nós temos um papel. Jesus, quando estava aflito no Getsêmani, pouco antes de ser crucificado, Ele ora ao Senhor, e fala, Pai, eu peço que estes que estão comigo, sejam um comigo, como eu sou com o Senhor, um só. E não peço apenas por esse, mas por aqueles que ouvirão a pregação desses. Então, Jesus já sabia que a grande comissão, aquilo que foi deixado para nós, que levássemos o amor de Jesus, estava sobre os discípulos. Então Jesus fala, olha, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Ele vai à direita de Deus Pai, Ele tem a sua ascensão, vem a descida do Espírito Santo, em Atos 2, em Pentecostes, os discípulos são capacitados e começam a pregar, a conversão de 3.000, 5.000, e a igreja começa a ser estabelecida, mas Jesus continua falando com a igreja, Jesus continua revelando palavra à igreja, para que a igreja se atente ao plano de Deus, se atente àquilo que Ele tem para fazer no seu interior e no meu interior, porque quando fala a igreja, Ele fala a mim, Ele fala a você, individual, pessoa, no seu particular. Por isso abre em Apocalipse 3:14, em nome de Jesus. E a gente vai compreender que Jesus continua falando com a igreja. E Ele declarou que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui são palavras que nós já conhecemos, mas que será e está sendo acrescentado fé ao nosso coração, daquilo que o Espírito Santo está falando conosco essa noite. Como eu falei, o tema é carta convite de Deus. E Deus tem essa carta para nós. Apocalipse 3:14. Em Apocalipse, a revelação a João,
sobre o fim dos tempos, sobre aquilo que se cumprirá. E são 7 cartas à igreja da Ásia. E nessa carta, é o que o Espírito Santo traz a nós hoje, são mensagens à igreja de Cristo. E o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Apocalipse 3,14. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Faça uma pausa, irmãos, para a gente contextualizar. Laodiceia era uma igreja que se orgulhava do seu estado, não enxergava o seu real estado, não enxergava aquilo que o Espírito Santo estava gerando em si, e se afastava aos poucos de Deus, porque o orgulho cegava. E a mensagem que Deus traz para nós é de reflexão. E quando ele cita as águas mornas, que eu vomitarei da minha boca, e Herápolis, que é uma cidade próxima, tinha águas termais quentes, e elas eram terapêuticas. Colossos, que era uma cidade próxima, também tinha águas frias, que ela era refrescante, e era bem vista na região como um lugar que trazia frescor. Mas Laodiceia não, tinha uma água morna, com mau cheiro, e que não tinha utilidade alguma. Então Jesus, ele traz essa comparação, deixando claro o que Laodiceia está vivendo, é semelhante às águas da sua terra. E a mensagem que Jesus traz para nós é essa de reflexão. Versículo 17. Irmãos, pensa só, um pouco antes de ler. Jesus está trazendo a reflexão daquilo que a igreja está vivendo. Que em nome de Jesus eu possa me colocar como a igreja de Laodiceia, porque nós somos igreja de Jesus. E é uma mensagem de Jesus à sua igreja. É uma mensagem de alerta, uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de humildade aos filhos. E ele passa a refletir, no versículo 17, diz assim: você diz, a igreja, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebo, e percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim, olha o que Deus fala, o ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino a quem amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. A palavra que Deus traz para nós é de reflexão do nosso estado atual, como igreja, mas como pessoa. E Deus traz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, no 17, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. E Deus começa a falar, olha, em mim você vai encontrar, eu aconselho comprar de mim ouro purificado pelo fogo, porque no fogo é onde Deus vai tratar daquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Mas para começar a ser purificado pelo ouro, para conseguir adquirir de Deus, precisa reconhecer onde estão as nossas debilidades, aonde nos afasta de Deus, aonde nos impede de sentir o poder e o enchimento do Espírito Santo, aonde a gente gela o nosso coração ao ponto de não
quebrantar o nosso coração, de não deixar ele contrito diante da presença de Deus, de a gente ouvir a voz do Espírito Santo e simplesmente não obedecer. Ouvir o Espírito Santo e falar assim: filho, aqui é a hora de se entregar a mim, aqui é a hora de desfrutar da minha presença. Filho, agora é a hora de pedir perdão. E por muitas vezes a gente não obedece, e por muitas vezes a gente não desfruta dessa intimidade. Compre também roupas brancas, ou seja, purificação, para que não se envergonhe de sua nudez, porque o orgulho te deixa assim. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar, encontrar em Deus tudo o que é necessário para sermos sarados, para enxergar o sobrenatural, para enxergar aquilo que Deus quer derramar em mim e em você, em nós como igreja, para viver o plano de Deus, para a gente fazer a diferença. Eu corrijo e disciplino a quem amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que essa mensagem natalina de intimidade de Jesus toque ao teu coração, ao ponto de compreender que existe uma mensagem à igreja. Existe uma mensagem à igreja e eu sou a igreja. Existe uma mensagem mais profunda de relacionamento, que testifica a palavra, é tão poderosa e mais poderosa que uma espada de 2 gumes, que ela separa junta e medula, porque ela trata com o nosso coração, do mais íntimo, do mais profundo, da nossa necessidade, e daquilo que a gente tem se tornado. Só o Espírito Santo faz o trabalho perfeito e genuíno. Então Jesus traz a mensagem à igreja, e Ele estava preocupado com Laodiceia, como está preocupado conosco. Como é que está o seu coração? Você tem perdido nos pensamentos, ou nos seus objetivos apenas, e não no objetivo como corpo de Cristo, como filho de Deus, como aquele que deve levar a mensagem? Ou você tem vivido no seu orgulho, de ouvir uma mensagem de Deus e não falar: eu preciso desse amor, porque eu tenho escolhido aquilo que me satisfaz, e eu tenho só colhido tristeza, perdição, depressão, ansiedade. Não tenho vivido essa paz. Então vem um convite, uma carta aberta de Deus e um convite. Versículo 20. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois de Deus declarar que está prestes a vomitar, irmãos, vomitar é porque algo já está se tornando um enjoo, um incômodo. Geralmente quando a gente passa o enjoo, a gente expele o vômito, aquilo que está trazendo incômodo, e logo a gente sente aquele alívio. Imaginar que um orgulho, que um coração duro, que um coração que não obedece, que já fica religioso, já é natural tudo, já julga automaticamente, já analisa tudo automaticamente, e não desfruta de uma intimidade. A palavra de Deus é que chega a um incômodo tão grande a Deus, que Ele está prestes a vomitar. Mas Ele é um Deus de redenção, é um Deus de transformação, que Ele declara no 19, seja zeloso, ou seja, tenha carinho, respeito
ao que Deus está falando e arrependa-se. E aí Ele convida, dizendo: olha, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Naquele devocional seu todo dia, que você nem sempre sobra tempo, de você ter a sua devoção, a sua busca, o seu enchimento do Espírito Santo. Como eu sempre digo, para quando a gente chegar como igreja e está todo mundo cheio do Espírito Santo. Você vai estar junto com o louvor, porque você está cheio do Espírito Santo. Você não está esperando apenas que o louvor esteja cheio do poder de Deus. Você se alimentou diariamente, na intimidade com Deus, na mesa como amigo. Eis que estou à porta e bato. Filho, nosso tempo. Filho, eu quero derramar fé sobre o seu coração. Lembra que é por ouvir a palavra de Deus. Filho, ei filho, eu estou vendo sua dor, mas filho, lembra quando ele fala assim: você precisa orar mais, se fortalecer mais. E você que está vindo talvez pela primeira vez, quando o Espírito Santo já falava ao teu coração assim: procura uma igreja, aceita o convite, vai lá. Existe algo para você. O caminho que você está trilhando está sendo ruína. E nós que cremos e andamos já há um tempo, o Espírito Santo: filho, vamos nos arrazoar, apresenta suas razões. Vem no secreto aqui, ó. Que em secreto eu vou te recompensar também, filho. Filho, ei filho, essa dor não é para você caminhar sozinho, meu fardo é leve e suave. Esse peso eu vou carregar com você, mas conta comigo. Aquele que abrir, aquele que ouve e abre a porta, ele só não vai ver o Senhor, ele só não vai encontrar o Senhor, ele só não vai ver o Rei da Glória, a esperança da humanidade. Ele vai ceiar com o Senhor, ele vai jantar com o Senhor, ele vai desfrutar da companhia, da amizade, que testifica quando Jesus fala: já não chamo vocês de servos, chamo de amigos, porque o servo não sabe os segredos do seu Senhor. Ou seja, já entendemos naturalmente que o lugar de ceia é lugar onde o Senhor, o nosso Deus, conta os seus segredos aos filhos. Ei filho, olha, eu quero você fazendo tal coisa. Olha, aqui, não, você deve pedir perdão, dar carinho, dar atenção. Ó filho, aqui, eu quero tratar com você. Não é para agora, mas você me tem agora. Mas isso que você está clamando não é para agora, mas você tem a minha presença agora. Filho, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. E aqui fala que a mesa, eu anotei, é um lugar de aceitação, porque é o convite. Quando você senta à mesa para ceiar com o Senhor, você está sendo aceito por Deus. Amizade e aliança. E o lindo que no final ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas no 20 ele fala assim, vamos ler novamente: presta atenção, estou à porta e bato, e se você, ele fala a igreja, mas aqui ele fala você, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. E você, eu, abrir a porta. Ou seja, a gente precisa agir como
um coração quebrantado, é um coração desejoso, contrito, é que se prostra, é aquele que deseja, é aquele que é humilde ao ponto de saber que nós precisamos de Deus. No versículo 17 eu anotei, é uma autoilusão que a igreja de Laodiceia estava vivendo. Autoilusão, estado orgulhoso, cego e satisfeito de si. Ou seja, quando você vive com Deus, mas não mergulhando na presença de Deus, você simplesmente declara que só assim já está bom. Só assim é suficiente. Legal. Amém. Você vai ser salvo, porque o necessário é crer. Mas viver o sobrenatural de Deus, aquilo que os teus olhos não viu, o teu ouvido não ouviu, e nem chegou ao teu coração e ao meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aquele que deseja, aquele que ouve o bater da porta e abre a porta, e fala: meu Deus, meu Pai, meu amigo, me conta os segredos. Irmãos, e quando o Espírito Santo fala, a gente chega no culto, a gente chega cheio do poder de Deus. A gente chega com os irmãos e fala: preciso te contar uma coisa, o Espírito Santo me falou. Você chega para o seu pastor, para o seu líder, para o seu amigo e fala: olha, quero compartilhar para que você esteja orando, porque olha, o Espírito Santo falou numa oração, falou isso, falou aquilo. Porque na mesa com o Senhor, ao mesmo tempo que Deus fala assim: olha, estou vomitando, seja humilde e zeloso, e ó, eu estou apertinho e bato, pó, pó, pó. Abre a porta, desfruta do poder de Deus, desfruta do enchimento do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo, para você ser usado nesta geração, na sua geração, até o último fôlego da sua vida, o Espírito Santo de Deus manifestar através da sua vida, amor, esperança, o Evangelho de Cristo, famílias sendo restauradas, sua vida, fazer a diferença. Nós só descobrimos isso em intimidade, porque pode vir de uma pregação, pode vir do enchimento, pode vir do poder de Deus, mas a revelação e a capacitação vem da intimidade com Deus. Deus derrama o dom quando você está com o coração contrito e quebrantado. Quando você se prostra, você está desejoso de Deus. Você faz questão daquele momento. Não é a sobra do seu dia, porque eu tenho algo para fazer. O Espírito Santo entrou na minha vida. O Espírito Santo fala comigo. Eu preciso me encontrar com Ele hoje, porque Ele vai me direcionar. Ele vai dar o complemento da revelação que Ele me deu ontem, anteontem. Eu vou bater, clamar, até Ele me responder. Aí você vai até inverter, né? Você que vai bater a porta: Senhor, vou batendo aqui, até o Senhor me responder. Amém. Ele já está à porta ali também, Ele vai abrir e vai ceiar conosco, vai ceiar com você. E você vai ser cheio do poder de Deus. Você vai ser comissionado através da intimidade com o Espírito Santo. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Esse é o convite que Jesus nos faz. Jesus veio e a sua entrega valeu a pena. Ele foi pendurado no madeiro para que ficasse cravado no teu coração a memória do tamanho da entrega ao meu favor e o seu favor. O castigo foi citado aqui, Isaías também, que nos traz paz, estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Quero chamar o ministério de louvor. Mas precisa fazer jus a essa entrega, na minha e na sua vida. Nós temos uma missão, dada por Jesus. E a capacitação vem quando nós nos reunimos, sim. Mas quando você abre essa porta e fala: Senhor, eu quero fazer essa refeição.
Eu quero ser o teu amigo. Irmãos, quando a gente não ora, quando a gente não busca, a gente não trata como amigo. Quando corriqueiramente tomamos as decisões, porque Jesus falou assim, o Espírito Santo vem, Ele vai ensinar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Quando tomamos as nossas decisões ao léu, a jus dos nossos pensamentos, a gente não está tratando o nosso Deus como o Senhor da nossa vida. Como Senhor. E depois, irmão, sabe o que a gente está tentando fazer? Resolvendo o problema de decisões que tomamos. Porque a gente não esteve nessa refeição como amigo. Fala, Espírito Santo, olha, estou pensando em mudar de cidade. Para tal cidade. E coloca diante de Deus. Fala o meu coração. Me dirija, me mostra um sinal. Se é para ir mesmo ou não. Mostra na tua palavra, Espírito Santo. Traz paz ao meu coração ou não. Jesus, aquela situação está me tratando incômodo, me traz um incômodo. Toda vez que eu vejo aquele irmão, aquela pessoa, me incomoda. Me ajuda, Espírito Santo, sabe? Intimidade, Senhor, e desfrutar do que Ele tem para dizer. Do que Ele tem para dizer. Através da sua palavra. O que Ele tem para falar. O Jesus, o nosso Natal, o menino Jesus que veio, compreendendo qual era a sua missão, foi crescendo em estatura e graça, cheio de graça e de verdade, e aflito, antes de ser crucificado, com o coração tão angustiado, que ele suou gotas de sangue. Ele falou, Pai, que eles sejam um comigo, Pai, como eu sou com o Senhor. E Ele fala à igreja de Cristo, olha, eu estou aí batendo na porta. Estou aí batendo na porta. A gente vai ter um louvor já já. E o Senhor trouxe essa palavra. E estou batendo na porta. Aqui é o lugar de quebrantamento também. Aqui é o lugar onde a palavra de Deus fala, não deixe de congregar como é costume de muitos, mas que haja demonstração, haja cuidado entre os irmãos. É o zelo do que Deus tem feito na sua vida, que edifica a minha vida. E o que Deus tem feito na minha vida, edifica a sua vida. Isso é a igreja de Cristo, organismo vivo, real e verdadeiro. Então aqui é o lugar sim de se quebrantar também, porque Ele está à porta batendo. Filho, você já é meu amigo. Quero chamar aqui o Johan, que ele vai recitar ele vai falar o Pai Nosso em hebraico. Só isso, irmãos. Só isso. Só o Pai Nosso em hebraico. Que bênção, hein? O Senhor merece nesse Natal. Paz de igreja, eu vou orar o Pai Nosso em hebraico. Avinu Sheba Shamayim, Ekadesh Shimha, Tavo Marutha, Yasem Retzunha, Keba Shamayim, Ken Baaretz, Etlehem Hukeno, Telanu Hayom, Isal Al Hatainu, Kefise Sohim Gam, Anahu Lahoten Lanu, Midei Sayom, Kinin Hatsenu, Minaha, Kileha, Aman Laha Rea, Luga, Reat Feretz, Leo Lamim, Amém. Valeu, João, Deus abençoe. Valeu. Tá feliz? Vai lá, parabéns. Aleluia. O Senhor merece, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém.